Meus amigos, está proibido ter um membro fálico avantajado no Brasil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e a gente vai comentar sobre um vídeo que está circulando nas redes sociais e que virou até meme, tá? Mas antes da gente rodar o vídeo e fazer algumas considerações bem pertinentes a respeito, vamos começar por uma parte científica para já mostrar que o que vamos falar aqui é uma possibilidade científica, tá? E não tem a ver com viés ideológico. Ereções espontâneas durante o dia são comuns e fazem parte do funcionamento normal do corpo masculino. A frequência varia de pessoa para pessoa, depende de fatores como idade, níveis hormonais, saúde geral, estresse e até tédio. E pesquisas mostram que é normal que homens saudáveis tenham entre 1 e até 11 ereções espontâneas por dia, tá? As noturnas podem ocorrer também até 5 vezes durante o sono REM. E por que razões essas ereções ocorrem? Ao acordar, que é a ereção matinal, associada à saúde cardiovascular e níveis adequados de testosterona, estímulos sensoriais, situações de pressão na bexiga, né, sem nenhuma relação com a libido. A gente nota que existem várias situações que podem levar o membro fálico a ficar rígido, sem que isso tenha a ver necessariamente com assédio. E só para deixar claro, se isso realmente fosse uma situação de um assediador, eu tenho certeza que nenhuma mulher ia defender o cara. E tinham várias mulheres questionando a veracidade, a legitimidade, na verdade, das acusações desse vídeo. E a gente vai comentar o papel do feminismo na contribuição desse tipo de fenômeno. Bora dar o play. Olha aqui a cara do safado. Motorista, abre a porta que o cara tá se insinuando aqui pra mim. Abre a porta que você vai descer. Tá viajando, você? Isso aí, gente, vira pro pessoal ver. Ele espalhou aqui, faz ele descer. Você vai descer. Motorista, abre a porta aqui. Tá duro aqui se insinuando pra mim. Abre a porta. Vira pro pessoal ver então. Desce. Mostra então pro pessoal. Vira então pro pessoal ver. Desce. Todo mundo tá vindo aqui, ó. Gente, vocês vão deixar ele aqui se insinuando pra mim. Desce, por favor. Eu não tô fazendo nada com Duro do meu lado! Mentira! Você presta Que é isso? Moça, eu ando do jeito Que é gosto. isso? Cada um Foda-se que você gosta, você tá me desrespeitando. Desce! Com você? Eu fiz alguma coisa com você? Desce! O rapaz tá Gente, eu fiz alguma vocês coisa? homens vão Não. deixar isso. Eu não fiz Ele nada com aqui, você, não. desce ele, por Eu favor. pego essa perua aqui há 6 anos, eu não tô nada com ninguém, meu amigo. Cada um usa a roupa que gosta. Mulher usa roupa apertada, ninguém faz nada. Eu uso o short que eu gosto, eu uso a roupa que Se eu gosto. insinuando pra mim. Isso não é pra você não, moço. Você presta atenção. Moço, o rapaz tá desce, por virado favor. aqui o tempo todo aqui. Eu nunca fiz nada com você, Desce. não. Você respeita pra ser respeitado. Gente. Eu tô indo trabalhar, não fiz nada com você, não. Ah, você não trabalhar, me desrespeita. Agora sim, se você acha que tem que Então vira pro pessoal ver essa. Eu não tô falando, não. Eu tô fazendo uma Não, versão. gente, olha aqui. Moço, você que tá aí olhando, mas olha isso aqui. Moça, você tá aí. Gente, não é pau duro. Olha, gente, Ah, eu vou descer, todo mundo vai trabalhar. Eu não fiz nada. Pau duro na rua. Então abre que eu vou descer, motorista. Por favor. Eu não fiz nada com você. Por favor, desce. Você tá querendo julgar Eu vou as filmar a pessoas. placa do homem que eu vou denunciar. Essa é a placa do ônibus. Pode deixar que eu vou denunciar. Olha aqui o cara de duro de pau. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar, vai, caralho. Constrangedor, né, pessoal? Uma situação bastante constrangedora. Eu imagino que deva ter sido desconfortável, inclusive para quem estava ali próximo, presenciando a situação. E, inclusive, uma mulher, vocês podem notar no vídeo, saiu em defesa dele. Ele está indo trabalhar, uma mulher, né? Eu acho que se fosse uma situação legítima, real de assédio, eu acho que a situação seria bastante diferente. Mas antes da gente fazer a análise, eu queria saber a sua opinião baseada no vídeo, e não no que eu vou dizer. Baseada no vídeo. Você acha realmente que ele estava com o membro fálico rígido? Ou, na verdade, ele é apenas uma pessoa, né, mais privilegiada e que estava com uma roupa apertada? E isso faz toda a diferença, porque eu tenho certeza que se a gente invertesse moeda, se fosse uma mulher com uma calça bem colada e que ficasse o famoso, né, eu não gosto dessas expressões, mas só para ilustrar o pensamento, o capu de fusca, ninguém poderia falar nada contra ela, que ela iria usar do direito de se vestir como quiser, para poder, né, dissipar toda e qualquer crítica. E eu acho que se a gente for analisar que isso é uma coisa comum, esse tipo de vestimenta feminino, o homem também pode se vestir dessa maneira, porque vestir-se como quiser, eu acho que deve ser um direito de todos, né, e não só do gênero feminino. Mas, na minha opinião, tá, embora eu tenha falado das ereções espontâneas, que é uma coisa que acontece com todos os homens, inclusive dentro do ônibus, e está além da nossa vontade, eu acho que no caso dele realmente é uma situação de privilégio masculino, né, se é que vocês entendem o que eu quero dizer, e a mulher ali, ela apelou para o sentimento de cavalheirismo dos outros homens. Opa, vocês não vão fazer nada. Filmou a cara do indivíduo, acusou a empresa de estar sendo conivente, filmou a placa. Aparentemente é uma mulher
descontrolada. Mas qual que é o papel do feminismo nesse tipo de pensamento? Vamos lá. A gente sabe que o feminismo, embora tenha esse discurso de igualdade, ele não é um movimento social, político e até filosófico que busca a igualdade verdadeira de direitos e deveres. Ao contrário, é um movimento que se tornou supremacista e que defende os interesses da mulher, em detrimento da harmonia social, da igualdade verdadeira, e além do fato de perseguir mulheres que se opõem ao movimento, né? Se você for uma mulher que não concorda, você pode ser perseguida, negligenciada, não vai ter a defesa delas. Mas, além desse caráter muito claro de viés supremacista, que não tem relação real com igualdade de nenhum tipo, a gente nota que é um movimento que ele faz uma coisa que é contraproducente até mesmo para a mulher. Quando a mulher fala do feminismo, se a gente pegar a visão mais mainstream, ela considera que aquele movimento vai ser um movimento de libertação, que vai tirar amarras, eliminar restrições, expandir horizontes. Mas quando a gente vai ver na prática, é justamente o contrário. É um movimento que, a partir do momento que ele pega a aderência, ele se torna um movimento que coloca uma lente na mulher que faz com que ela tenha uma visão limitada a respeito dos fatos. É um movimento limitante e não expansivo. Ele não expande a consciência, ao contrário. Além de reduzir a esfera de visão, né, no sentido figurado da mulher, ele ainda faz uma coisa que eu considero até mais nociva. Ele coloca uma lente nos olhos femininos que geram uma distorção a respeito da percepção da realidade, né? A gente já viu muitas mulheres com comportamentos no sentido não acadêmico da palavra, tá? Histéricos, vendo abuso onde não tem, mulher que pega o Uber vai pegar uma rota, às vezes alternativa, ela pula do carro e sai rolando no chão, sem que haja reais evidências, né, de que aquilo ali é uma situação de real perigo. Então gera uma histeria coletiva que faz com que a mulher, eu não estou nem insinuando que ela mentiu, eu acho que a indignação dela foi legítima, mas isso é uma distorção da realidade causada por uma propaganda midiática, e às vezes até mesmo com influência jurídica, que faz com que a mulher veja coisas onde não tem. Quando saiu a lei da importunação sexual, a gente sabe que a lei vem acompanhada de um grande apoio midiático, de influenciadores que vão falar a respeito do caso, e alguns casos que são realmente legítimos, né? A mulher vai filmar um cara que realmente tem más intenções, aquilo viraliza nas redes sociais, e o feminismo martelando essa ideia rotineiramente na cabeça das pessoas, faz com que uma situação, um vídeo que tenha sido veiculado e que seja um caso legítimo, coloque uma paranoia na cabeça feminina, né, que faça com que a mulher comece a ver coisas onde não tem. Bom, essa é a reflexão de hoje, trazer essa pauta aqui para o canal. Até que ponto o feminismo tem causado uma distorção e tem sido uma ideologia limitante na vida das mulheres? Queria saber a sua opinião sobre isso. Fica agora como curiosidade a epidemia de dança que ocorreu em Estrasburgo, que eu acho que é uma coisa que faz a gente refletir sobre histerias coletivas, né, que aconteceram ao longo da sociedade de maneira repetida. Se inscreva, valeu e até a próxima. A epidemia de dança de Estrasburgo foi um evento histórico bizarro e misterioso que ocorreu em julho de 1518, na cidade de Estrasburgo, que na época fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico, hoje a França. Centenas de pessoas começaram do nada, tá, a dançar incontrolavelmente, às vezes por dias a fio, sem descanso. E alguns relatos até indicam que esses dançantes, né, teriam morrido de exaustão, ataques cardíacos ou derrames. E o que se sabe hoje a respeito desse evento é que tudo começou com uma mulher chamada Frau Trofeia, que começou a dançar freneticamente nas ruas. E em poucos dias, dezenas de pessoas estavam dançando sem parar. Relatos variam e indicam entre 50 e 400 pessoas afetadas. E as autoridades da época, uma época que não havia medicina, que tinha muita superstição, né? Afinal de contas a histeria coletiva está diretamente ligada, em alguns casos, à cultura vigente. Eles contrataram músicos porque acreditavam que aquilo se tratava de uma aflição causada por sangue quente. E os músicos começaram a tocar, acreditando que aquilo ali ajudaria na cura, mas a situação foi só ladeira abaixo. E entre as possíveis explicações, a gente tem o ergotismo, que é a intoxicação pelo Clavíceps purpúrea, que é um fungo que cresce no centeio e causa alucinações e espasmos similar ao LSD, a histeria coletiva psicogênica, que é uma forma de distúrbio psicossomático, onde um estresse extremo, como a fome, a peste e o desespero religioso, pode acabar desencadeando comportamentos incomuns em um grupo inteiro, rituais religiosos ou êxtase místico, algo bastante estudado por antropólogos. Alguns acreditam que a dança tinha raízes em práticas religiosas ou até mesmo cultos, talvez relacionados a São Vito, que é o padroeiro dos dançarinos. E a explicação sociopolítica e simbólica, alguns historiadores modernos veem esse episódio como uma forma de expressão do sofrimento coletivo e da repressão
social. Mas é sem dúvida, né, um dos mais famosos da histeria coletiva ao longo da história. E hoje o exemplo mais claro de histeria coletiva que a gente consegue encontrar é a cultura do Por quê? Porque não existe uma cultura desse tipo. Isso não é incentivado, isso não é aceito por ninguém. A lei, inclusive, prende inocentes com base na palavra da mulher. O indivíduo sofre linchamentos sociais, linchamentos físicos levando a óbito, né, muitas vezes baseados em falsa denúncia ou não. E quando ele vai preso, se na penitenciária ele não ficar no seguro, mesmo entre os indivíduos mais inescrupulosos, essa prática é condenada, é vista como uma prática abominável, e ele vai sofrer até mesmo na cadeia, né? Indivíduos sem moral não aceitam isso. Então isso não é aceito em nenhuma esfera, em nenhum extrato da sociedade. E o fato de que isso impregnou a mente de tantas mulheres, de maneira a fazer com que elas acreditem que existe uma conspiração patriarcal que visa tomar conta do corpo feminino e tirar-lhes a autonomia, é uma prova, né, cabal de que a histeria coletiva existe e ela se manifesta hoje, às vezes até mesmo em esferas inesperadas, como o judiciário, né, a mídia e a própria política. Então é uma coisa que não está só na cabeça do povo. Essa histeria que eu estou falando em específico, ela tomou conta da sociedade quase inteira. Por mais que os dados, as evidências, as estatísticas, a realidade observável, né, com os nossos próprios olhos, indiquem o contrário. A Livraria O Despertar é um acervo exclusivo de livros e documentários que foram removidos de plataformas convencionais, como o YouTube, por abordarem temas sensíveis relacionados a sociedades secretas, grandes guerras mundiais e períodos obscuros da história deliberadamente omitidos dos currículos escolares. Atualmente oferecemos um catálogo com 970 conteúdos, entre livros, filmes, séries e episódios autorais. Para aqueles que dispõem de pouco tempo para a leitura, disponibilizamos também o plano econômico, com 370 vídeos hospedados em uma plataforma que assegura total liberdade de expressão. A livraria também possui material sobre transtornos de personalidade do Cluster B. Para acessar nosso conteúdo, clique na aba Seja Membro aqui no YouTube. Após concluir sua adesão, envie uma mensagem para o número que será exibido na tela ou no comentário fixado para receber seu acesso.